Bom, oi, aqui quem fala é a professora Tatiane, psicóloga, né, aqui da região Centro-Oeste, 18ª região do CRP, o Conselho Regional de Psicologia, e estou aqui para falar um pouquinho sobre algumas teorias de aprendizagem que nós vamos aprender esse semestre. Tá? Então, assim, são algumas que eu vou falar para vocês, as principais nós vamos ver com calma, né, vamos aprender um pouco mais a fundo algumas teorias, né, como são várias, hoje eu vou passar para vocês o nome de algumas e explicar rapidinho algumas teorias. E no decorrer do semestre nós vamos aprender com mais calma, né, os conceitos, o teórico que criou cada teoria, né, e vamos ver mais a fundo aí algumas delas. Né? É impossível conseguir aprender todas, né? Então hoje eu vou passar para vocês o nome de algumas e depois, no decorrer do semestre, vamos aprender a fundo os conceitos, quem criou, aonde se aplica esses conceitos, tá? Para nós entendermos melhor. Então, antes é preciso saber que a aprendizagem ela leva em consideração três pontos centrais. O primeiro deles é o aluno, né? Precisa haver aí uma pessoa interessada, né, que está motivada a aprender, tem que ter o professor, a pessoa que vai repassar os conteúdos. Esse professor, consequentemente, também tem que ter um conhecimento na área, saber motivar o aluno, ter técnicas, né, para conseguir manter a atenção do aluno. E nós temos também, além do aluno, além do professor, a situação de aprendizagem, né, que seria aquelas condições favoráveis, né? O aluno tem que ter um local adequado, tem que ter condições tanto físicas quanto psicológicas adequadas, né? Tem que entender da onde ele vem, qual a cultura. Nós sabemos que um aluno que aprende num local inadequado, né, por exemplo, abaixo de um sol forte, né, ou não tem condições de aprender, no meio violento, que está preocupado com vários outros fatores, né, com a mãe em casa, ele não consegue aprender. Então, essa situação de aprendizagem, ela é importante também, né, as condições onde esse aluno se encontra também é importante levar em consideração, caso contrário, a aprendizagem não vai ocorrer. Então, são três aspectos que a gente precisa levar em consideração: o aluno, o professor e a situação de aprendizagem. Essas teorias, elas buscam reconhecer a dinâmica envolvida nos atos de ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do homem e tentam explicar a relação entre o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. A aprendizagem, ela não seria apenas a inteligência e a construção do conhecimento, mas basicamente a identificação pessoal, relação através da interação. Então, nós vamos verificar que algumas teorias, elas falam muito dessa importância da interação com o outro. Se não for essa interação com o outro, o aprendizado não se dá. Então, um exemplo, aquelas crianças que ficam sozinhas, né, não têm contato com crianças da mesma faixa etária, elas se desenvolvem mais lentamente do que aquelas que têm esse contato, essa interação com o outro. Então, as mães, né, que têm filhos, elas observam muito um salto no conhecimento, no desenvolvimento da criança quando ela vai para a escola pela primeira vez. Então, elas começam a falar mais palavras que antes elas não falavam, elas têm o comportamento, a imitação do comportamento através da interação, das brincadeiras. Então, esse ambiente, essa relação com o outro, muitas teorias, né, algumas nós vamos verificar, elas enfatizam muito essa importância do contato com o outro. Tá? Então, nós vamos ver algumas teorias que priorizam muito essa interação social. Uma das primeiras que eu vou mencionar aqui, que mais tarde nós vamos aprender com mais calma, é a epistemologia genética de Piaget. Quem nunca ouviu falar de Jean Piaget? É um grande teórico aí para a psicologia, contribuiu muito e ainda contribui. Muitas escolas têm a sua teoria como pano de fundo, né, utilizam a teoria de Piaget, e nada mais do que
né, é uma teoria que até hoje, né, é muito comentada, muito utilizada, que ela envolve aí um conhecimento da estrutura cognitiva. Piaget tentou buscar esse conhecimento de como se dá o conhecimento cognitivo. Né? Ele buscou entender um pouquinho da biologia, que foi a sua primeira formação, né? Porque o Piaget primeiro se formou em biologia, para depois buscar trilhar aí o conhecimento da psicologia. E essa base teórica na biologia fez com que ele entendesse que é necessário também a criança, o indivíduo, estar primeiramente biologicamente preparado, né, para avançar as demais etapas. Né? Eu não consigo fazer com que essa criança ensine para ela algo que ela biologicamente ainda não está preparada. Né? Como se, falando um exemplo bem simples, é como se eu quisesse que uma criança de 2 anos aprenda a andar de bicicleta, sendo que biologicamente ela ainda não está preparada. Tá? Então, ele fala que tem que respeitar essas etapas aí. E ele utiliza alguns conceitos que depois nós vamos ver com calma também, que são conceitos que a todo momento na sua teoria, nos seus artigos científicos, ele menciona, que é a adaptação, a assimilação e a acomodação. Tá? Que nada mais é do que a assimilação, é esse conhecimento, né, desse conceito que vai fazer com que a criança, o indivíduo, interprete, né, o seu meio e, consequentemente, acomode esse novo conceito. Tá? Então, ele vai acomodar esse novo conceito, porque é algo que ele não assimilou ainda, que ele está aprendendo pela primeira vez. Então, é necessário haver aí, primeiramente, essa assimilação e, consequentemente, essa acomodação. Então, por exemplo, né, na sala de aula, quando nós ouvimos pela primeira vez um conceito que a gente nunca ouviu falar, nosso cérebro, consequentemente, vai tentar entender esse conceito novo. E a partir do momento que há um insight, esse novo conceito, ele é ajustado no meu vocabulário. E a partir do momento que eu escuto pela uma segunda vez, aí eu já consigo assimilar de uma forma mais rápida, porque eu já compreendi, tá? E o Piaget, na sua teoria, ele fala também de níveis diferentes de desenvolvimento. Então, ele vai falar, depois nós vamos estudar também, as fases do desenvolvimento infantil, né? Algumas teorias, alguns livros, alguns artigos utilizam fases do desenvolvimento, tá? Que seriam as fases, né? O pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, que são estágios do desenvolvimento, tá? Humano. E ele diz que cada etapa tem a sua fase, a gente precisa respeitar, podemos pular etapas. Né? Então, ele explicou o desenvolvimento cognitivo através dessas fases. Né? Então, a partir do momento que a criança assimila uma fase, ela vai, consequentemente, passando para outra. Né? Começa o relatório, né, que é a primeira fase, e vai em diante. Tá? Mas depois a gente vai ver cada uma dessas fases, cada um desses estágios, o que acontece importante nesses estágios, né, para tentar entender essa teoria de Piaget, tá? Depois nós temos a teoria construtivista de Brunner, né, que fala que o conhecimento é um processo ativo, né, esse aprendizado, o sujeito tem que estar motivado para aprender, né, tem que ser um sujeito ativo, que é aquele sujeito que questiona, que formula hipóteses, que vai atrás. Então, o professor, ele deve passar o conhecimento através de uma metodologia desafiadora, não somente chegar e repassar simplesmente por repassar, né? Porque, caso contrário, vai ser um aprendizado aí mecânico, né? Então, essa teoria construtivista de Brunner fala muito da motivação, né? Que é necessário ter essa motivação para fazer com que o aluno aprenda, né? Tem que ser um participante ativo no processo da aquisição do conhecimento.
Então, as instruções devem estar relacionadas a contextos e experiências pessoais. Então, o professor tem que utilizar as experiências pessoais, passar tarefas desafiadoras para esse aluno, de repente, fazer em casa, ir atrás, buscar a sua vivência pessoal para assimilar os conteúdos. Então, são algumas dicas, né, que essa teoria passa e faz com que o aluno aprenda melhor. Temos, né, vamos estudar também a teoria sociocultural de Vygotsky. Né? Levi Vygotsky foi um teórico muito importante, assim como Piaget, né? E ele, uma das palavrinhas mágicas que a gente sempre deve associar a Vygotsky é o social. Ele fala que a interação com o outro é primordial para aprender. Ele fala que aquele aluno, aquela criança, aquele indivíduo que vive isolado, ele vai ter um declínio, ele vai ter um atraso aí no seu desenvolvimento, na aprendizagem, né? Então, ele fala que é muito, mas muito importante mesmo essa interação com o outro. E ele utiliza também, assim como todas as outras teorias, alguns conceitos. Um dos principais conceitos que ele fala muito é sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é essa distância, né, que todos têm em relação ao novo conceito. Ele fala que é necessário, né, o outro é necessário um professor ou uma criança da mesma faixa etária para ensinar um conceito novo a outra pessoa. Né? Então, através desse intermédio, que é essa distância do conhecimento que essa criança já tem até o conhecimento que a criança atinge, é uma pessoa aí para repassar esse conhecimento, né? Que a aprendizagem ocorre no relacionamento do aluno com o professor e com os outros alunos. Tanto é que ele menciona que tem alguns alunos que muitas vezes vão conseguir assimilar algum conceito quando um colega explica. Né? O professor explica lá muitas vezes e o aluno não entende, não consegue assimilar. E quando vem um colega e senta do lado e ensina, ele tem esse insight. Né? Então, é a importância do outro. Não importa se é um professor ou se é um colega da mesma faixa etária, mas tem que existir o outro. Essa interação social é importantíssima para Vygotsky, tá? Depois nós temos a aprendizagem baseada em problemas, que nada mais é que o professor traz um problema para ser resolvido e a criança, né, ela vai em busca desse conhecimento, ela vai em busca dessa tecnologia para resolver esse problema. E quando ela vai em busca dessa solução desse problema, ela aprende. Né? Então, é uma aprendizagem baseada em problemas e que utiliza a tecnologia, que hoje em dia, né, está muito em voga, está muito em alta. Né? A criança, é difícil essa geração passar, né, conseguir atingir os conhecimentos sem utilizar a tecnologia. Hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Então essa geração agora, o professor precisa lidar com essa ferramenta, saber lidar e também transmitir os conhecimentos através da tecnologia, que é a aprendizagem baseada em problemas, né? Envolve um problema e vai buscar essa solução. E muitas vezes a ferramenta para buscar essa solução é a tecnologia, tá? A internet. Outra também que envolve, né, esse conhecimento, né, dessa tecnologia, não deixa também de utilizar a tecnologia, é a teoria da flexibilidade cognitiva, que trata da transferência do conhecimento e das habilidades. É especialmente formulada para dar suporte ao uso da tecnologia interativa. As atividades do aprendizado precisam fornecer diferentes representações de conteúdo. Então, essa teoria fala que o professor ele deve fazer com que o aluno chegue ao resultado através de diversas fórmulas, não só mostrar somente um caminho. Ele tem que mostrar vários caminhos, várias possibilidades, e o aluno vai encontrar aquela que ele melhor assimila. Né? Porque às vezes você passa, por exemplo, uma fórmula e exige que tem que ser somente através daquela fórmula que ele vai chegar ao resultado. E o aluno não consegue entender. Muitas vezes ele busca uma outra estratégia e dá certo também. Então é aí que vem,
né, esse reconhecimento de que para buscar uma solução existem diversos caminhos. E o desafio aqui do professor é mostrar esses diversos caminhos, né, fazer com que o aluno encontre a sua melhor metodologia para chegar nesse resultado aí. Tá? E muitas vezes utiliza também dessa tecnologia interativa, né, para fazer com que o aluno assimile os conteúdos. Outra aprendizagem, outra teoria é o aprendizado situado, na qual a aprendizagem ocorre em função da atividade, contexto e cultura e ambiente social na qual está inserido. Então, é aquela teoria que fala que o professor ele tem que levar em consideração o meio de onde essa criança vem, qual a cultura que ela está inserida, a região que ela vem, né? Porque, ao contrário, ele vai apenas tornar esse aluno um aluno robô, né? Que não vai conseguir entender direito os exemplos que ele traz. Então, por exemplo, uma criança que vive no Nordeste, o professor de português, matemática, vai trazer os conceitos com exemplos do Nordeste, com as frutas do Nordeste, com alguns palavreados, né, que aquela região ali costuma utilizar, e vai falar na sua aula desses exemplos, porque traz para perto de si a realidade do aluno, né, ele não vai trazer exemplos, por exemplo, de uma fruta lá do sul, né, que ele nunca ouviu falar, bergamota. Bergamota muitos não conhecem, que fruta é essa? Vai utilizar esse exemplo de fruta num cálculo de matemática, né? O aluno vai ficar desse cálculo do que se ele utilizasse uma fruta que esse aluno conhece. Então, é só um exemplo para vocês entenderem o que é essa teoria do aprendizado situado. Outra é a Gestalt. O gestaltismo é uma teoria importantíssima também, né, que fala muito sobre a percepção ao invés da resposta. Então, o aluno tem que ter um conhecimento de um todo para conseguir assimilar os conteúdos. Né? Essa teoria, Gestalt, fala muito sobre os conceitos da figura e fundo. Né? Mais tarde vocês vão também ter essa teoria e vão aprender. Então, por exemplo, a figura é o que é mais importante naquele momento ali para a pessoa. Né? E o fundo é aquilo que ela não dá importância, que ela não está prestando atenção. Então, por exemplo, numa explicação na sala de aula, se a criança está conseguindo manter a concentração na explicação do professor, o professor é a figura, ou seja, é aquilo que mais importante aquela criança, a atenção está voltada para o professor, porque ela está conseguindo interagir e prestar atenção. Agora, se ela está preocupada lá em casa com a mãe, o pai que brigaram, ou está doente, não está conseguindo se concentrar, o professor não vai ser a figura. Né? A figura vai ser o que ela está pensando no momento, que são os problemas da casa dela, né? Ou a doença que ela está no momento. Então, a Gestalt utiliza esse conceito da figura e fundo e fala muito da importância de um todo, tem que entender um contexto, o campo no geral, e não apenas, né, ter uma resposta, não se baseia somente na resposta, no estímulo e resposta, ela tem que ter essa noção de um todo, tem que ter esse insight. Então, quando a criança tem um insight, significa que ela conseguiu assimilar de fato o conteúdo, que ela não só decorou, né, mas ela entendeu, ela foi a fundo, ela conseguiu entender o porquê daquele resultado ali. Então, a gente fala muito nessa teoria, fala do insight, que é uma palavra muito utilizada na Gestalt. Outra teoria é a teoria da inclusão, né, de Ausubel, que o fator mais importante da aprendizagem é que o aluno já sabe. Então, o professor ele deve passar os demais conceitos baseado naquele conceito que ele já aprendeu, né? O estimular ele fazer com o conhecimento de outros conceitos, de outras teorias, baseado naquilo que ele já aprendeu. Então, um conceito ele vai se ancorar no outro. É como aquele exemplo das operações básicas. Não adianta eu tentar ensinar para uma criança geometria se ela não aprendeu ainda a somar, dividir, diminuir, tá? Que são as operações básicas. Não consigo fazer com que ela evolua para outra etapa se ela ainda não tem a etapa básica, tá?
Depois nós temos o aprendizado experimental de Carl Rogers, que também foi um dos teóricos muito importantes, que fala muito sobre a motivação do aluno, que fala que o professor tem que conseguir aceitar o aluno, né? Motivar esse aluno para aprender, que a atenção, né, deve estar voltada para o aluno e não somente para o professor, né? Que o aluno tem que ser o ponto de tudo, ele deve mostrar que esse aluno é importante, né? Ele deve ter essa conscientização do potencial e não dos defeitos, né? Porque muitos professores antigamente situavam o aluno ou chamavam a atenção do aluno através do que ele tinha de negativo, né? E hoje Carl Rogers traz para a sua teoria, mostrando para o professor que ele tem que descobrir o potencial. E através desse potencial é que ele vai instigar esse aluno a evoluir as demais etapas, né? Propiciar condições favoráveis para esse aluno, que é reconhecer, né? Fazer com que o aluno volte a atenção, o professor volte a atenção para esse aluno, preste atenção em quem ele é, o que ele está trazendo aí de dificuldade, né? Um professor ele tem que se mostrar atento a esse aluno aí, tentar entender o que está acontecendo com o aluno, e a partir do momento que esse aluno percebe que ele é aceito, que ele está ali, né, junto com o professor, que o professor não é uma pessoa desafiadora, que não está ali para colocar medo nele, né, ele vai entender que o professor é um facilitador, aí ele consegue evoluir nas etapas do seu desenvolvimento. Tá? Então, o professor ele deve ser uma pessoa facilitadora do aprendizado, né? Prestar atenção no aluno, no que o aluno traz, levar em consideração as suas dificuldades e juntos caminhar, juntos construir esse conhecimento. Não o professor no alto, né, e o aluno abaixo. Não, os dois têm que estar no mesmo. Aí temos as inteligências múltiplas, que fala que o ensino ele deve identificar, né, o professor ele deve identificar as várias capacidades, os vários potenciais que o aluno tem, né, aquela teoria que diz que as pessoas têm vários pontos de inteligência, né, e se dão bem em várias áreas. É ao contrário daquela teoria que diz que a pessoa só é boa em uma área. Não. Nós temos habilidades e potencial para nos desenvolver e se dar bem em diversas áreas, não só em uma, né? Porque tem gente que diz assim, eu só sou boa em cálculo, ou eu somente consigo me dar bem na teoria, nas teorias humanas, né? Eu sou péssima em cálculo, então eu não tenho outra habilidade a não ser nas áreas humanas. Então, essa teoria, inteligências múltiplas de Gardner, fala que no processo de ensino deve-se procurar identificar as inteligências mais marcantes em cada aprendiz e tentar explorá-las para atingir o objetivo final. Então, é aquela que diz assim também, né? Vamos tentar descobrir nesse aluno o que ele tem de melhor, qual que é o potencial, quais são as habilidades que ele tem. E a partir do momento que eu descubro as habilidades que ele tem, eu consigo fazer com que ele evolua em outras áreas. E aí eu consigo mostrar outros caminhos novos para ele, tá? Depois nós temos, né, finalizamos aí as teorias, porque são várias, existem outras também, mas nesse semestre a gente vai aprofundar em algumas, como Piaget, Vygotsky, Carl Rogers. Vamos trazer também uma que eu não falei aqui, mas é muito importante também, que é a psicanálise, né? A psicanálise, Freud trouxe muitos conhecimentos nessa área. Então, nós vamos tentar entender as fases, as etapas, os estágios também que Freud passou, né? Que é o oral, anal, fálica, a fase genital, a latência, que são fases que ele ensina aí, que nós devemos conhecer, né, para conseguir entender como se dá a aprendizagem também. Então, como vocês viram, são várias as teorias.
e muitas delas são utilizadas até hoje. Muitos teóricos, né, desenvolveram vários artigos científicos, publicaram vários livros, e essas teorias vieram para contribuir, né, fazer com que o professor consiga passar ainda mais o seu conhecimento. Se o professor entende essas teorias, ele consegue evoluir melhor no seu ensino, né? Não é um professor que vai ficar restrito somente a uma técnica, né? Ele vai conseguir evoluir aí muito mais e vai fazer com que os alunos caminhem também junto com ele nesses avanços, nessas etapas aí, certo? Então, obrigada, e em outro momento vamos aprofundar em cada teoria, tá? Certinho? Obrigada por todos pela atenção.